CDS, Lisboa. No âmbito desta discussão, da proposta que aqui estamos a analisar, gostava de fazer um pequeno enquadramento. Todos sabemos que desde 18 de março de 2020 que o país tem estado sujeito a regras específicas de acordo com os estados de emergência, das situações de calamidade ou de contingência, e que têm sido alteradas estas mesmas regras consoante a evolução epidemiológica vivida no país. O Governo implementou um conjunto de medidas excepcionais e transitórias para tentar prevenir naturalmente e conter o vírus da melhor forma que soube, e portanto implementou o confinamento obrigatório, o dever de recolhimento domiciliário, a adoção obrigatória de teletrabalho, a limitação de circulação, o acesso a espaços públicos, bem como o condicionamento da atividade comerciais e atividades culturais. Estas regras, aplicadas em praticamente todo o mundo, na realidade, têm demonstrado um forte impacto negativo, quer ao nível social, quer ao nível económico. Em Lisboa foram milhares as micro, pequenas e médias empresas afetadas por esta situação e com grandes dificuldades de pagar os seus compromissos por falta de faturação durante todo este período, que já vai efetivamente muito extenso. E, portanto, foram colocados em risco milhares de postos de trabalho e a sobrevivência de muitas empresas. Desde o primeiro momento desta pandemia que o CDS defendeu um forte apoio às empresas e às pessoas com a criação de um fundo de 200 milhões de euros, precisamente para permitir dar resposta a todos os que agora estão impossibilitados de produzir e para que assim fosse possível efetivamente prestar um apoio mais alargado às empresas e às pessoas de Lisboa. Apoiando, mas, como é certo, mas também dando condições que permitam a todos ter alguma estabilidade e previsibilidade. Fatores esses que são fundamentais para qualquer retoma económica. A proposta do CDS não passou, como é sabido, mas foi criado, um programa por parte da Câmara Municipal que nós naturalmente saudamos, o Lisboa Protege, e que ainda assim contribuímos também para a realização, como disse o Sr. Vereador, e naturalmente votámos favoravelmente, apesar de entendermos que todo este programa é ainda assim insuficiente para suprir as necessidades económicas e sociais da nossa cidade. A prova disso é a proposta de alargamento do programa que agora estamos aqui a discutir, não é? Que altera alguns dos critérios e procedimentos, tornando o programa mais acessível, antecipando pagamentos e reforçando a verba em 20 milhões de euros, que naturalmente saudamos. Saudamos também a implementação do mesmo, uma vez que os relatos que nos chegam indicam que estes apoios são menos burocráticos do que aqueles que existem ao nível nacional e que estão a ser efetivamente rápidos a chegar às pessoas. Porém, queria identificar aqui algumas críticas, porque apesar desta versão já ser uma versão bastante melhorada face à primeira, mantém-se a necessidade do beneficiário ter acesso ao domicílio fiscal na cidade de Lisboa e, portanto, estamos ainda a ignorar aqueles que exercem a atividade aqui, apesar da sede não estar presente em Lisboa. Depois, também dar a nota de que o acesso a esta plataforma, no fundo, de apoio à distribuição, é agora anunciada, depois de ter sido anunciada uma guerra às plataformas de distribuição. E é importante não esquecer que é bom ver que agora existe, no fundo, um apoio para a distribuição, que permite às empresas renovar e alterar a sua forma de vender, mas aquilo que o CDS entende é que este acordo que foi realizado com os CTTs ainda está muito pouco claro, muito pouco divulgado e que este mesmo tipo de parceria devia ser feito com mais empresas além do CTT para tentar naturalmente aumentar aquilo que é a distribuição por parte de quem tem que alterar o seu modelo de negócio. Mas existem ainda melhorias a fazer para o futuro. Além do evidente reforço de verba, que deverá voltar a existir, até porque infelizmente estas restrições não vão passar para já, e os apoios esperados pela bazuca da União Europeia também deverão levar o seu tempo. E são muitas ainda as empresas, os empresários e as famílias que precisam de ajuda e que ainda estão fora dos apoios previstos, quer pelo Governo, quer pela autarquia. Queira abreviar, senhora deputada. Sim, senhora, vou já terminar e por isso mesmo, só aqui para fechar e para deixar uma pergunta ao senhor vereador Miguel Gaspar, e especialmente para todos aqueles, no fundo para todos aqueles que estão ainda em dificuldades, que sofrem as consequências pelas regras impostas por esta pandemia e que estão ainda fora de todos os apoios previstos, ou que mesmo que estejam incluídos, a verdade é que a verba atribuída pode não ser suficiente para a sua sobrevivência.
A pergunta que deixo é qual é a resposta e para quando um programa de apoio económico e social que inclua todos os que outrora contribuíram para a nossa cidade e que agora precisam de um programa que lhes dê a confiança para sobreviver e para continuar. Muito obrigada. CDS, Lisboa.